Pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Desejo que nós tenhamos aqui um momento de muito conhecimento, de muita troca de informação. Para aqueles que estão chegando aqui, estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Cíntia, eu sou do Instituto Editora que leva o meu nome, nós somos organizadores de uma formação que tem mais de 30 países, e nós trouxemos já 8 anos no Brasil, e temos muitas parcerias com muitas empresas e institutos que também visam a qualidade de vida. Por isso que nós temos aqui hoje o nosso instituto parceiro, que é o Instituto Solar. Boa noite, Fábio, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. É uma alegria para mim, para o Instituto Solar, estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigado pelo convite. Esse é, é a nossa segunda vez, né, que nós fazemos um evento em conjunto para que nós possamos levar para os nossos alunos, os nossos públicos, o que é que o Instituto Solar tem, o que é que o Instituto Solar já há anos tem ofertado. E nós temos, né, já vários alunos nossos, profissionais da área de saúde, que já fazem parte também, que também passaram a ser alunos, né, de vocês também no Instituto. Então, essa troca é sempre muito prazerosa, porque quem recebe os benefícios de tudo isso são os pacientes, né? Então, eu vou passar a palavra para você, para que você possa, então, dar início, né, nesse conteúdo riquíssimo que nós estamos trazendo. Pessoal que está aqui com a gente, se possível, pode abrir a câmera para que a gente possa vê-los aí também. E vocês podem pegar o link que está lá no grupo e também compartilhar com outras pessoas, né? Com colegas, com profissionais da área da saúde. Nós temos duas formas de troca e de interação aqui hoje. Vocês podem deixar no chat as perguntas, ok? Para que o Dr. Fábio responda para nós. E caso vocês desejem também, ali embaixo, na barra de ferramentas, vocês têm as reações. Vocês têm um aplicativozinho que vocês podem levantar a mãozinha amarela, tá? E aí a gente também vai abrir o microfone de vocês para que vocês possam, né, interagir aqui no momento em que o professor, que o Fábio, terapeuta, está aqui fazendo a apresentação, ok? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Fábio, passo a palavra para você. Muito obrigado, Cíntia, pelas apresentações. Muito obrigado pela essa parceria de muitos anos também, que eu creio que visa uma troca de conhecimentos muito enriquecedoras para todos os lados, tanto para mim e para o Instituto Solar, os nossos alunos, quanto para os alunos do Instituto Cíntia Chiarelli, que muitos hoje já estão em sinergia conosco e vice-versa. Então, fico muito contente de poder estar aqui com vocês para dividir um pouco do que o Instituto Solar faz. Para quem ainda não nos conhece, nós somos um instituto especializado em biorressonância quântica magnética, mas nós não atuamos somente com biorressonância quântica magnética. Nós também oferecemos outros treinamentos das práticas integrativas complementares, inclusive treinamentos na área de medicina e para médicos também. O Instituto Solar participa dos principais congressos de práticas integrativas complementares de saúde do Brasil e também diversos congressos muito importantes na área médica. Então, a gente participa, por exemplo, de grandes congressos que existem há alguns anos, mais de 35 edições, como, por exemplo, o ortomolecular do Dr. Efraim. Deixa eu só fechar aqui, dá licença. Vieram uma criança bem do lado da janela, me perdoe. Portanto, então, o congresso do Dr. Efraim, onde estaremos nesse ano fazendo parte dos palestrantes também, além de nós termos o nosso stand, onde a gente apresenta os nossos equipamentos, o nosso equipamento de biorressonância quântica magnética, o Solar Wave Scanner V9, que é um equipamento diferenciado no Brasil e no mundo, porque tem os eletrodos V9, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um vídeo que explica por que que o eletrodo V9 é diferente de tudo que você já viu de biorressonância disponível no mercado brasileiro e mundial.
Então, a gente faz exames para que as pessoas possam testar o nosso equipamento, comparar com os exames laboratoriais que hoje todo mundo tem no celular, principalmente os médicos que adoram estar sempre atualizados com seus exames e eles vêm até nós, fazem os exames, comparam com a biorressonância. Mas a gente vai ter uma ação especial, porque nós também seremos palestrantes em conjunto com a doutora Lucy Kerr, que é uma das maiores especialistas em ultrassonografia do mundo, e a maior especialista no uso de ivermectina do Brasil, da América do Sul, e uma das 5 maiores do mundo, responsável pelo maior estudo do mundo com a ivermectina na época do Covid, estudo que aconteceu no Brasil, no sul do país, em Santa Catarina, com mais de 200 mil pessoas. Então, assim, é uma amostragem que no mundo nunca houve maior. E nós estaremos lá apresentando os benefícios dessa droga multifunções, que é a ivermectina, para o tratamento do câncer. Então, como ela é especialista no tratamento do câncer também, uma das maiores estudiosas de ivermectina do mundo, ela também utiliza a ivermectina para tratamento do câncer. Não é eu trato somente com ivermectina, deixar isso bem claro. Mas ela é uma droga que participa e tem uma ação extremamente potente, ainda muito pouco conhecida no mundo, e isso tudo é tudo documentado cientificamente. Então, a gente está num congresso que, para se fazer uma palestra, é preciso comprovar a ciência do que está sendo dito. Ela vai apresentar esse aspecto relacionado a como a droga beneficia o tratamento do câncer e o equipamento Solar Wave Scanner V9 está sendo utilizado nesse estudo científico para fazer o monitoramento dos quadros e a evolução dos quadros clínicos desses pacientes. Então, a gente está apresentando duas, entre aspas, ferramentas novas. A medicação com esse foco, pouco conhecido no Brasil, e a ferramenta biorressonância por meio do Solar Wave Scanner V9 como ferramenta de monitoramento da condição de saúde, dos resultados que tanto a droga quanto o tratamento completo trazem para a evolução dos pacientes. Temos casos maravilhosos, mas eu não vou abrir aqui para que aqueles que vão ao congresso não se sintam desprivilegiados por eu já fazer um resumo aqui e dar um spoiler, não é a minha função. Mas estaremos lá também. A gente participa também do Congresso de Longevidade do Dr. Rachid, também um dos mais antigos do Brasil. A gente participa do Congresso do Dr. Vitor Sorrentino, que é o nível A, mais top do Brasil, entre outros seminários e congressos na área de medicina. Então, a gente não está somente nas práticas integrativas complementares de saúde, mas também levando a bandeira da biorressonância para a área médica, diante de profissionais com carreiras enormes, com muitos pesquisadores. Tanto que estamos desenvolvendo 2 pesquisas no momento, na Fiocruz, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que é extremamente renomado no Brasil e no mundo, e nós também temos um trabalho iniciando-se na USP São Carlos, no Departamento de Biofísica. Tudo isso com o Solar Wave Scanner V9 e com o Instituto Solar participando nessa construção do estudo científico para que a gente tenha essa documentação para poder apresentar para todos os profissionais, para poder apresentar para os pacientes, também para os órgãos regulamentadores que queiram que a gente comprove a eficácia da ferramenta. Vejam, a biorressonância é uma ferramenta que atua na leitura da frequência eletromagnética dos órgãos e sistemas do corpo. Então, como que a biorressonância ajuda na vida do paciente e do profissional de saúde que atua? Primeira coisa que tem que ficar bem claro, é uma ferramenta preventiva. Eu uso a biorressonância para que ela me aponte os desequilíbrios energéticos dos órgãos e sistemas, e com isso eu tenha um GPS do corpo para eu saber aonde eu tenho que dar uma atenção especial. Então, ela me cria um atalho, me mostra aquilo que a anamnese muitas vezes não mostra, porque o paciente não traz a informação completa, ou por desconhecimento, ou por vergonha, ou por machismo, ou por N motivos. Mas a gente consegue visualizar aquele desequilíbrio energético
que, se não for corrigido, vai gerar uma disfunção, que, se não for corrigida, vai se tornar uma doença. Então, eu consigo captar o pré-curso de uma doença. Então, eu consigo entender o caminho daquilo que vai desequilibrar primeiro. E aí eu posso ter uma ação corretiva para evitar que uma doença se instale. Então, essa é a principal função da biorressonância quântica magnética por meio do Solar Wave Scanner V9 do Instituto Solar, que é montado no Brasil, garantia de 1 ano, assistência técnica vitalícia, e nós participamos do pool de países que discutem a biorressonância no mundo, formado por China, Alemanha e Rússia, e, portanto, pelo desenvolvimento do software, a gente participa com orientações, com as informações do mercado local, e leva toda essa discussão para a evolução do software também. Bom, dito isso, a gente tem que ter em mente que a biorressonância ela traz uma riqueza de informação muito grande. Então, o nosso equipamento ele vai produzir 39 relatórios masculinos para adultos, 39 relatórios femininos para mulheres. E para crianças de 2 até 10 anos de idade, serão gerados 6 relatórios, sendo vitaminas, minerais, aminoácidos, coenzimas, ácidos graxos e ADHD, onde eu tenho neurotransmissores GS, queratina quinase, eu tenho parâmetros que ajudam a mostrar a formação cerebral, a evolução da formação cerebral, se está tudo funcionando bem, ou se já tem algum alertinha para eu pesquisar melhor com o neurologista e com um grupo de profissionais que é necessário quando eu quero investigar TEA ou algum outro desequilíbrio do espectro. Me fugiu hiperatividade. A palavra estava me sumindo aqui, me desculpa. Ou quando eu quero entender a hiperatividade. Para que não caia nessa banalização de toda criança elétrica é hiperativa. Porque a gente já foi criança um dia e na nossa época não ganhava o título de palmada, de hiperativo. Ganhava palmada para poder acalmar um pouquinho e poder fazer as coisas dentro do que é mais adequado, né? Hoje a gente sabe que tem uma febre não só de diagnósticos mais corridos, como a gente sabe que a alimentação mudou muito do nosso tempo de criança para cá, a gente passou a consumir muitos produtos químicos na alimentação, a gente parou de descascar e começou a abrir embalagem, a gente tem corantes extremamente tóxicos, a gente tem agrotóxicos que não são vendidos em nenhum lugar no mundo, mas no Brasil eles estão à revelia. Então, a gente tem muitos fatores externos que atrapalham o desenvolvimento das crianças, que atrapalham o desenvolvimento cerebral e que provocam sequelas neurológicas que podem causar a hiperatividade ou, de alguma forma, participam do processo que pode desenvolver o transtorno do espectro autista. Então, precisa-se de uma frente de investigação grande, mas nós temos uma ferramentinha que também ajuda a, olha para cá, precisa de uma investigação. Algo que inicialmente é mais subjetivo ou do médico especializado. Então, temos uma ferramenta que ela nos ajuda muito a saber o que investigar e entender o aspecto nutricional, a capacidade de absorção nutricional desse corpo, que a gente sabe que se o corpo não absorver os nutrientes de forma adequada, todo o restante do meu metabolismo vai ficar desequilibrado. O corpo é como se fosse um conjunto de engrenagens. Se uma engrenagem girar mais lenta, ela faz com que todas as outras girem mais lenta. E uma reação em cadeia me desequilibra, desde o metabolismo de gordura até a questão dos hormônios e outros fatores que vão ser prejudicados. Então, a gente quer um corpo afinadinho, um corpo livre de toxinas, um corpo livre de radiação eletromagnética, um corpo bem hidratado, um corpo com uma absorção nutricional perfeita. E tudo isso a gente consegue visualizar por meio da frequência eletromagnética que os órgãos e sistemas do nosso corpo emitem, bem como as vitaminas, minerais, aminoácidos, coenzimas, ácidos graxos, todos esses elementos já têm esse mapeamento de frequências que começou no final dos anos 30. Então não há uma novidade em mapear frequências, tanto de vitaminas, minerais, oligoelementos, como também de órgãos, de sistemas, até mesmo de alimentos, tudo o que interfere no bom funcionamento do corpo.
Eu tenho Fábio, uma. Oi, pois não. deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu fiquei assim, deslumbrada com a biorressonância quando eu estava em um congresso em São Paulo, há mais ou menos uns 5 anos atrás, e encontrei vocês e você mesmo que me fez o exame da biorressonância, né, no equipamento, aonde eu coloquei a mão no equipamento e quando eu aproximo a mão, então o equipamento faz toda a como é que diz a palavra? Mostra o escaneamento do campo Escaneamento, eletromagnético. todo o meu escaneamento. E eu fiquei super, super surpresa, porque assim, há uns 30 dias anterior a este evento, lá no Congresso, eu havia feito um exame de densitometria e Sim, tinha acusado osteopenia em alguns ossos. E quando eu faço o exame lá e você me abre a tela, exatamente aonde o exame acusou, o painel, né, o painel do biorressonância também acusou. Então, eu achei assim importantíssimo, porque assim, hoje, para o meu público, tá? Para os meus alunos, o que que nós temos? A terapia integrativa. Nem sempre o paciente chega ali de posse de um diagnóstico para uma doença que ele está tendo, ou melhor dizendo, para um sintoma que ele está tendo. Que quando ele já sabe qual é a doença, ele tem o diagnóstico porque ele veio de um médico. Mas muitas vezes os nossos terapeutas atendem pacientes com dores na coluna, dor no joelho, fadiga e outras situações, mas que não têm ainda um diagnóstico. Então, eu achei assim, importantíssimo a gente ter essa ferramenta. E a gente tem assim alguns alunos, como a Dilene, que está tendo excelentes resultados, né? Utilizando o biorressonância junto com os atendimentos da biodecodagem. A gente tem também a outra aluna que está que introduziu, né, a biorressonância dentro da academia, porque como a gente trabalha na terapia integrativa à qualidade de vida, então muita gente indo para a academia, tomando suplemento sem saber se existe a necessidade, ou se aquele suplemento é o suplemento adequado, né? Se aquele suplemento realmente é o que está faltando. Então, está tendo também excelentes resultados. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu fico apaixonada pela biorressonância. E graças a Deus, agora, muito pertinho de mim aqui, nós temos uma outra aluna que recentemente adquiriu o curso de vocês, o equipamento. Então, agora, quando eu preciso, eu sei aonde eu posso estar indo fazer as minhas medições e o meu acompanhamento também. Então, eu acho assim, enriquecedor isso. E é muito simples, né? realmente. É muito simples. É indolor, é assim, é surreal, vamos dizer assim. Para quem nunca viu, é surreal. É verdade. É indolor, não invasivo e não tóxico. Então, é muito prático. São 2 minutos com a mão sobre o equipamento. Eu vou mostrar um vídeo de simulação, melhor do que eu pegar o meu equipamento e mostrar por aqui. Mas ele acessa o seu campo eletromagnético e vai gerar todas essas informações através de uma troca de sinal eletromagnético com os meridianos da palma da mão. O software tem informações das frequências de homeostase e também das frequências que apresentam desequilíbrios e as possíveis patologias. O que precisa ser entendido e ficar bem claro é: precisa se fazer um curso para aprender o que quer dizer essa informação e entender que a biorressonância é uma lupa supersônica. Ela pega o sinal elétrico, o sinal eletromagnético, que é o primeiro sinal de desequilíbrio que o corpo dá. Então, assim, eu preciso saber interpretar aquela informação quando ela está num nível que vai gerar um sintoma de doença, quando ela é anterior a isso. Quando o nível de desequilíbrio já aparece no exame bioquímico, ou exame de imagem, ou exame elétrico, e quando ainda é o pré-curso. E eu preciso entender que essa é uma ferramenta auxiliar. Quando eu encontro
um desequilíbrio agudo, a minha função como terapeuta, a minha função como profissional da saúde é direcionar ou para o médico, ou pedir o exame, quando é da minha competência, quando eu posso pedir o exame clínico tradicional que confirme aquela informação, tá? Porque aí você tem ali o documento oficial que confirma. O nosso equipamento tem um nível de assertividade mínima de 95%. Então, fique tranquilo que você não vai fazer o seu paciente pedir um exame à toa, mas é importante você ter o exame confirmando e entendendo o tamanho do problema, porque a biorressonância, ela tende a mostrar sempre no estágio bem inicial. Então, quando estiver no vermelho no nosso gráfico, ainda pode ser inicial. Claro, depende de qual parâmetro, todos têm uma faixa de frequência específica. Então, isso pode te ajudar a salvar vidas, como já aconteceu em casos de câncer de próstata detectado por meio da biorressonância. Não detectou câncer. Deixa eu ser bem claro, porque o que detecta câncer é a biópsia. Então, vamos deixar claro isso. Mas uma pessoa que não investigava, que não ia ao médico, que não fazia nada, ao fazer o exame por meio da mão, por meio da troca eletromagnética, foi detectada uma hiperplasia prostática muito grande com grau de calcificação e inflamação. Aí essa pessoa entendeu que ela precisava ir ao urologista e precisava fazer o exame. Chegou lá, fez PSA, detectou PSA desequilibrado em nível mínimo, fez os exames todos que precisavam, de imagem, de toque, tudo, e conseguiu detectar no estágio muito inicial e conseguiu curar-se. Então, o objetivo é esse: você ajudar uma pessoa a não criar uma doença. Você conseguir falar, olha, precisa de uma atenção nesse ponto, vamos cuidar. No curso, a gente ensina o método bioquântico solar, que é um método para que você trate esses desequilíbrios utilizando 5 passos. O primeiro vai ser um detox para eu limpar esse terreno biológico, devolver a capacidade de absorção e, mais do que isso, desintoxicar de tudo aquilo que é ruim, que está no alimento e no meio ambiente hoje. E depois eu tenho suplementos que vão fazer a correção e a manutenção desse equilíbrio para que a pessoa não precise ficar dependente disso para o resto da vida. Então, você corrige hábitos saudáveis, você fala sobre respiração, sobre sono, sobre água, sobre pH sanguíneo, tudo isso eu consigo medir por meio da frequência eletromagnética do Solar Wave Scanner. Então, é muita informação e você tendo a consciência de como isso pode te ajudar, é transformador, porque uma consulta sua que ia demorar 1 hora, em 2 minutos você já sabe exatamente onde olhar, o que perguntar. É claro, você vai fazer uma anamnese muito bem feita. Eu quero dizer o que perguntar para aprofundar. É o que inicialmente não teria nenhum documento te mostrando e muitas vezes nem uma dor te mostrando, como a Cíntia citou o caso da densitometria óssea, da perda de densidade mineral óssea. Então, isso não emite um sintoma. Precisa de fazer exames recorrentes para você comprovar. Mas eu tenho um relatório que me mostra a perda de cálcio. Eu tenho um relatório de densidade mineral óssea que vai me mostrar se existe um grau de osteopenia ou osteoporose. Então, tem alertas para alguém que não estava ligando, ah, isso não é comigo, na minha família ninguém tem, perceber que está na hora de investigar e corrigir antes que se instale um quadro clínico grave, profundo, difícil de resolver, né? A gente também consegue ver outras características do osso, como a fosfatase alcalina, para a gente entender se está havendo um envelhecimento ósseo. Vou mostrar aqui para vocês alguns dos relatórios, porque a gente não consegue passar por todos os 39, são mais de 250 parâmetros. Mas eu vou dar um caminho das pedras para todo mundo que é da integrativa entender por onde começar e como isso pode te ajudar, tá? Eu posso apresentar aqui um PowerPoint, Cíntia? Já deixei você liberado já para compartilhar, Fábio. Tá, eu vou então primeiro apertar o compartilhar e agora eu vou passar para a apresentação completa. Peraí. O cantinho da direita vai ficar um pouco prejudicado, acredito, por conta das imagens de vocês que aparecem aqui para mim. Vou tentar diminuir, vamos ver. Sim, então, eu vou ser breve na questão da história da biorressonância,
porque eu acho que a maioria de vocês já tiveram contato com a biorressonância, mas ainda assim eu acho importante a gente dizer que o que a gente está falando aqui é ciência, sim, e Albert Einstein, lá nos idos dos 1900, dos anos 1900, já tinha montado uma equação que traduz o que nós estamos falando, do ponto de vista de que energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado, a famosa frase E igual a mc ao quadrado, onde ele estabelecia que energia e matéria eram a mesma coisa. Tudo dependia do estado de vibração, ou seja, nesse caso, a aceleração, a velocidade da luz ao quadrado. Que depois, há poucos anos atrás, 5, talvez 10, o acelerador de partículas do CERN conseguiu comprovar o bóson de Higgs, que é exatamente o momento onde a energia se torna matéria. Então, o que antes não era comprovado, hoje, os aceleradores de partícula fazem isso e o mundo inteiro conhece. Max Planck é o pai da física quântica, que foi premiado com o Nobel em 1918, porque ele conseguiu pegar as frequências que carregam, todas as frequências carregam informação. Então, quando eu falo de frequência, sua voz emite uma frequência, seu pensamento emite uma frequência, seu celular trabalha única e exclusivamente com frequências, a televisão trabalha com frequências, o micro-ondas trabalha com frequências. Tudo isso que está à nossa volta usam frequências. Coisas muito antigas, como o rádio, já usavam isso. Qual é como que a frequência faz a gente conseguir essas informações? Ela carrega um pacote de dados dentro dessas ondas, que é uma unidade de medida, né, a frequência, grandeza da física. Então, essas ondas, elas carregam um pacote de dados que é o quantum, que dá origem ao nome da física quântica. Tem o plural quanta, quantum, que a gente se confunde um pouco, mas é o pacote de dados que transita dentro das ondas de informação, sejam qual delas você quiser investigar. A luz é uma onda de informação, o micro-ondas, tudo isso. Nikola Tesla, um dos maiores e mais brilhantes cientistas que a humanidade já viu, ele trouxe uma provocação nessa frase que é a que a gente usa sempre no Instituto. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, porque é disso que nós estamos falando. Depois a gente teve o Dr. Reich, que é quem desenvolveu o microscópio universal, que foi responsável por ver um vírus vivo pela primeira vez, e a partir daí ele começou o mapeamento de frequências. E aí, por isso que nós chegaremos ao que temos hoje, inclusive com livros dele, que até hoje contribuem para o mapeamento de frequências, e um trabalho como o Dr. Reinhold Voll, da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, que criou a eletroacupuntura, que é o estudo e a interação com sinais elétricos que os meridianos do corpo apresentam. Então, se tem matéria, é formado por átomo, emite frequência eletromagnética, e a gente consegue medir isso. E é esse o princípio que a gente usa na biorressonância. O equipamento de biorressonância é esse aparelho azul que vocês estão vendo à direita, que utiliza um software, como vocês estão vendo no computador, só funciona em Windows, não funciona na linha Apple, e você vai colocar sua mão sobre ele, e ele vai fazer o escaneamento do campo eletromagnético através dos eletrodos V9 e vai trazer todas essas informações que aqui ele mostra direitinho. Nesse círculo, ele mostra uma pessoa colocando a mão sobre o equipamento para poder fazer o exame. Então, é simples assim, é rápido e prático e traz muitas informações. Então, aqui eu vou mostrar por que a nossa tecnologia é diferenciada de todas as outras do Brasil e do mundo. Vamos ver se eu consigo fazer rodar direitinho aqui. Isso. Ô, Fábio, enquanto você vai demonstrando esse vídeo, eu vou contar uma coisa para você. Até a Oi, eu capacidade parei. Oi? Eu acabei brecando o vídeo, desculpa. Até a capacidade pulmonar o equipamento mediu.
E na época, eu me sim, recordo bem que eu estava assim, extremamente sedentária. E foi um aviso, porque assim, à medida que ele identificou a capacidade pulmonar baixa, ali nas artérias, na coronária, também um monte de coisinha que tinha que estar no verde estava no amarelo. E é aí verdade, eu né? comecei a ficar mais esperta e mais precisa e comecei a retomar as minhas atividades físicas, que realmente naquela ocasião estava assim, fora do meu hábito. Então, por isso que eu fico apaixonada, porque até isso, até essa orientação a gente consegue passar para o paciente. Porque quando o paciente chega para a gente com um problema de saúde, a gente precisa olhar para o todo. E esse É equipamento, ele verdade. faz isso, ele olha para o todo. Pode continuar, desculpa te interromper. Não, a gente tem até um parâmetro que é a hipóxia, que é a capacidade de respiração celular. Então a gente chega até esse nível. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns relatórios. Ah, ele voltou. Aqui ele está simulando a leitura, né, Fábio? Está mostrando como o eletrodo faz. E vai gerando todas as informações para o sistema. Exatamente. O Fábio, se depois você quiser colocar lá no grupo esse vídeo, se ele der para ser colocado lá no grupo do WhatsApp nosso, acho Dá extremamente sim. importante. Então aí a gente viu como ele funciona e quando a leitura está sendo feita, ele faz um escaneamento do nosso corpo. Como a gente pode ver nesse exemplo, é basicamente isso que vai acontecer, só que por meio dos meridianos do nosso corpo. E aí ele vai gerar 39 relatórios com mais de 250 parâmetros de saúde. Quem pode usar? Todos. São crianças a partir de 2 anos, até 10 anos vão ser gerados 6 relatórios, como eu falei anteriormente, e o restante todos podem usar. Quem não pode, somente quem usa marca-passo. Quem usa marca-passo fica proibido de fazer o exame de biorressonância, porque existe uma troca de frequência com o corpo e o marca-passo utiliza a frequência para funcionar e a gente não quer interromper o marca-passo. Se usa alguma prótese auditiva, uma prótese hormonal, algo que emita frequências, a prótese auditiva, se for externa, pode ser tirada. Aquele que for interno aí não vai ter como, caso ela emita frequência eletromagnética no seu funcionamento. Aí é a única forma que ficaria proibida. Mulheres grávidas podem fazer exame? Podem, porque não é tóxico, não é radioativo. Mas o equipamento, o software, não é capaz de separar a frequência do bebê e da mamãe. Então, são dois corpos no mesmo espaço, teoricamente. Então, eu tenho duas frequências sendo emitidas. Então, as informações não serão precisas. Então, eu restringiria para mulheres e para quem tem marca-passo ou algum equipamento eletromagnético dentro do corpo. E aí ele vai trazer uma mão na roda que é o auxílio no rastreamento das hipóteses, tudo aquilo que eu estou pensando que pode ser a queixa do paciente, de acordo com o que ele me trouxe,
eu consigo olhar os relatórios específicos e ver se faz sentido, se há um desequilíbrio que confirme a hipótese pensada. Isso faz uma identificação de desequilíbrio muito mais rápido, me permite monitorar a evolução do tratamento, tudo de forma indolor, não invasiva e não tóxica. Então, quando a gente fala de tratamento integrativo, seja qual for a prática terapêutica, se eu for pensar na forma integrativa de tratar, eu tenho que pensar no ser como um todo, e a parte gastrointestinal é extremamente valiosa, até porque eu acho que hoje todos vocês já conhecem o tamanho da importância do intestino, que para algumas linhas de pensamento não é nem mais nosso segundo cérebro, já é o primeiro, até pela quantidade de neurônios que foram encontrados dentro do intestino e todas as funções que ele traz para o nosso corpo funcionar corretamente. Então, eu tenho um relatório gastrointestinal, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu consigo medir, ó, coeficiente de pepsina. Então, eu sei se esse corpo está recebendo os ácidos necessários para digerir o alimento. Se o peristaltismo, que é o movimento que o estômago faz, seja o estômago, seja o intestino, tanto o delgado quanto o intestino grosso, para movimentar esse bolo fecal, para triturar esse alimento, é importante estar equilibrado. Eu vejo a absorção do estômago. Então, por exemplo, se não está absorvendo bem, pode ser provocado por uma gastrite, pode ser provocado por uma H. pylori, por exemplo. Vai me dando pistas de como investigar mais. O peristaltismo do intestino delgado e a absorção do intestino delgado. Então, se essa pessoa vai precisar tomar mais água ou não, também contribui através da análise do intestino delgado. O grande intestino, eu tenho vários fatores. A desbiose é o que vai vir com mais velocidade na cabeça de todos vocês, então eu consigo detectar uma desbiose e consigo tratar para que não piore, não gere uma inflamação, não deixe gerar uma leaky gut, uma perfuração que permita que a sujeira passe para a corrente sanguínea, que não traga um quadro pior e que devolva a absorção e a felicidade dessa pessoa. Por quê? Além de eu ver o peristaltismo, eu vejo a absorção e a flora intestinal. Se a pessoa faz uma terapêutica que utiliza enema, o enema retal, ele pode desequilibrar as bactérias intestinais. Então, eu tenho que saber quando fazer meu exame para entender se já houve o equilíbrio da flora ou se ela ainda está desequilibrada. Então, eu tenho que conhecer os hábitos terapêuticos que esse paciente trouxe. Mas se a pessoa toma um anti-inflamatório, toma um antibiótico, isso vai alterar a flora intestinal imediatamente. E muitas pessoas tomam isso deliberadamente e não sabem. E aí atrapalha todo o corpo dela. E a pressão intraluminal é a pressão que o corpo faz para expelir o bolo fecal. Então, as pessoas reclamam, principalmente as mulheres, mas não só, por irem poucas vezes ao banheiro, ter mais dificuldade para ir ao banheiro. Aqui a gente consegue detectar e consegue tomar uma ação preventiva, como, por exemplo, aumentar o consumo de água, aumentar o consumo de fibras, fazer o uso de um detox, para colaborar e não deixar machucar tanto quanto uh, o ressecamento das fezes pode provocar no corpo humano. Eu tenho também o fígado, e se eu consigo monitorar como está a função de desintoxicação, meu metabolismo de gordura e tudo isso, eu consigo garantir boa parte da saúde desse corpo, porque tudo vai ter que passar pelo sangue que vai passar por aqui. Então, eu consigo ver o impacto de um tratamento farmacológico, por exemplo. Você está tratando um paciente oncológico, ele usa quimioterapia, ele usa rádio. Tudo isso tem efeitos no corpo, no intestino, no fígado. Você consegue detectar o dano que está sendo causado e fazer um detox, quando permitido pelo médico, nos intervalos de sessões, para poder melhorar essa capacidade de absorção do fígado, recuperando o tamanho do estrago que está sendo feito pela medicação, colaborando para evitar uma comorbidade e para uma resposta melhor do corpo. Existem várias outras medicações que trazem problema para o fígado, tá? Não falei do caso oncológico porque também ajuda pacientes com nível grave. Então, eu vejo metabolismo de proteínas, função de produção de energia, a própria desintoxicação, se está secretando bilis corretamente e se está com dificuldade no metabolismo de gordura. Esse exame, por exemplo, ó, amarelo para a direita. O que está para a direita está aumentado.
Então, aqui eu estou com aumento no teor de gordura do fígado, em nível amarelo, que é o nível intermediário. Aqui já é uma disfunção. O vermelho já seria a esteatose hepática de nível 1, que é confirmada pelo ultrassom abdominal, pelo exame de gordura visceral, tá? Então, aqui está caminhando para uma esteatose hepática de nível 1. Eu posso melhorar os hábitos desse paciente, diminuindo gordura saturada, diminuindo excesso de carboidrato, aumentando a atividade física, exercícios aeróbios, tudo isso para diminuir o acúmulo dessa gordura e ajudar o fígado a se limpar, por exemplo, utilizando um detox de fígado. Tudo para a gente diminuir o impacto que esse desequilíbrio vai trazer no corpo todo. Por quê? Se eu não quebrar a gordura no fígado, ela vai para o meu tecido adiposo, ela vai para a minha corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, se isso for no nível muito alto e recorrente, vai começar a provocar placas de gordura que vão se calcificar. E aí eu vou ter desequilíbrios lá no meu exame de colesterol também, posso ter uma aterosclerose, pode ter um aumento de triglicerídeos, tem várias consequências, mas o principal, a mais fácil de materializar, é a aterosclerose, ou seja, vai provocar uma calcificação que, com o tempo, pode provocar um AVC ou um infarto, por exemplo. Então, se eu começo a corrigir lá no início, a pessoa não vai ter esse problema. E ela pode continuar fazendo seu check-up cardiológico lá e tudo beleza. Tem a própria vesícula biliar, então posso acompanhar como é que está a produção de bilis para junto do fígado, a gente ter esses ácidos que vão ajudar nesse processo de digestão de gordura. Também tem o parâmetro da fosfatase alcalina, que pode me dar pistas se eu estou tendo uma, entre aspas, pedra na vesícula. A bilirrubina vai me mostrar se eu tenho uma pessoa, por exemplo, um paciente alcoólico, paciente que toma medicação de muito tempo, pode desenvolver uma doença hepática e a bilirrubina pode me levantar essa hipótese. E aí eu pedi os exames clínicos de imagem tradicionais e de sangue também, para poder detectar isso em estado precoce e corrigir enquanto ainda há tempo. E aqui está um exemplo de relatório da função da vesícula biliar. Bilirrubina total, fosfatase alcalina, ácido biliar do soro, bastante informação, globulina, bilirrubina. Aqui o relatório que, curiosamente, a Cíntia citou, que foi quando ela conheceu o nosso equipamento. Então, eu tenho no relatório de densidade mineral óssea o próprio parâmetro de densidade mineral óssea, eu tenho o coeficiente de osteoclastos, que vai me mostrar como é que está essa capacidade de reabsorção óssea, porque o osso troca células também, assim como o nosso corpo, para ele se regenerar, para ele não envelhecer além da conta. Então, eu consigo entender como que está essa reabsorção óssea para poder não deixar o osso ficar mais fácil de quebrar. A perda de cálcio, propriamente dita, a osteoporose e o último parâmetro aqui, que é a densidade mineral óssea, que já vai apontar, se eu estiver tendo perda de cálcio, que a densidade está diminuída. Então, já vai dando pistas. Mulheres que estão no período de menopausa, pré-menopausa, podem monitorar também por aqui se já está na hora de buscar um exame de densidade mineral óssea, a densitometria. Tenho para dores articulares na questão de coluna, ombros, quadril. Tenho o ósseo de fator reumatoide, então o equipamento também capta desequilíbrios osteoarticulares. E a própria fosfatase alcalina e a osteocalcina também participam dessa renovação óssea para o osso não envelhecer e ficar forte. Se eu não faço atividade física, se eu já estou no período de desequilíbrio hormonal, tudo isso daqui envelhece mais rápido. E junto com a perda da densidade mineral óssea, facilitam as fraturas. Então, você que cuida de um idoso, você que está numa idade que já tem que cuidar, tem como monitorar isso. E eu também vejo se há desgaste de cartilagens de grandes articulações e de pequenas articulações. Grandes articulações, quadril, joelhos, ombros, pescoço. E as menores, cotovelos, mãos, dedos, punho, por exemplo. Então, você já sabe se há um desgaste de cartilagem. Um outro relatório importante, eu cheguei a citar a hipóxia, que é essa oxigenação celular, quando a Cíntia deu o exemplo do relatório pulmonar, porque se eu não respirar direito, se eu não trouxer o oxigênio para a corrente sanguínea, vai faltar oxigênio na minha célula.
E hoje a gente tem muitas pessoas sofrendo ansiedade. E se eu estou com ansiedade muito aguda, eu respiro rápido e respiro curto. Eu não completo a minha respiração. Isso faz com que eu envie menos oxigênio para a minha corrente sanguínea e eu comece a ter um impacto dentro da célula. Esse relatório também vai me apresentar se a pessoa bebe água o suficiente para a altura, idade e peso dela e como é que está o pH sanguíneo. Então, se ele está alcalino ou se ele está ácido. E isso aqui é muito importante, porque o pH ácido, ele é o ambiente perfeito para proliferação de doenças. Todo vírus, bactéria, qualquer desequilíbrio fúngico, qualquer coisa, com o pH ácido, ela se multiplica muito mais rápido. Então, se eu quero evitar que uma pessoa fique doente, ou se eu quero evitar comorbidade em uma pessoa que já está em tratamento de determinada doença, eu preciso equilibrar o pH sanguíneo para que ele fique ou um pouco mais alcalino, ou no mínimo no equilíbrio, para não criar um ambiente propício para doenças. E eu tenho esse fator aqui, ó, pH é o pH sanguíneo. Aqui eu vejo a falta de água no corpo e a hipóxia. Tudo que vocês estão vendo nas cores, para a esquerda é diminuído, para a direita é aumentado, azul é nível só de frequência energética, amarelo já é a disfunção e o vermelho já é a patologia de fato instalada. Já é a falta do elemento, seja mineral, vitamina, coenzima ou ácido graxo, ou já é um desequilíbrio no funcionamento daquele órgão. E aqui eu tenho um número para poder entender o tamanho do desequilíbrio. Então, aqui, ó, na respiração celular, tinha que estar com no mínimo 133,642, está 130. Então, não está recebendo a oxigenação adequada. Tudo isso vai trazer problemas para o bom funcionamento cerebral, problemas de energia no seu corpo e problemas respiratórios propriamente dito. E aqui eu consigo entender da onde isso está acontecendo e até mostrar para uma pessoa que está num quadro de ansiedade, por exemplo, como ela precisa prestar mais atenção e ter consciência respiratória. E para quem é tabagista, nem se fale, né? O estilo de vida atual faz com que todo mundo coma tranqueiras prontas, seja lasanha pronta, seja hambúrguer, nuggets, salsicha, embutidos, presunto, calabresa, todos esses níveis de embutido, aquilo que já é pronto, que a gente acaba tendo que comer por falta de tempo, ou come no carro, saindo de um compromisso para o outro, saindo do trabalho, indo para a faculdade, ou mesmo em casa, porque chega esgotado e quer ser mais rápido. Fora os refrigerantes, os doces, são completos de aditivos químicos e de açúcares que sobrecarregam o nosso pâncreas. E se o pâncreas não produzir a insulina de forma correta, além do diabetes, se você desenvolver um câncer de pâncreas, o índice de fatalidade é monstruoso. Então ninguém quer que isso aconteça, mas quando a gente vê essas obesidades exageradas, a gente já sabe que o pâncreas está trabalhando sobrecarregado e que isso pode acontecer. Metais pesados são presentes bastante na nossa alimentação também, além de outros elementos do nosso dia a dia, como, por exemplo, o alumínio. O alumínio está presente nas vacinas anti-Covid, está presente nas panelas que a gente faz nossa comida em casa, está presente nas embalagens de produtos como os molhos, como as embalagens Tetra Pak e como os desodorantes. Só que algumas das fontes de alumínio que contaminam o nosso corpo diretamente. O chumbo é extremamente presente no batom, na maquiagem, na tinta de cabelo, também nos chocolates e também na proteína animal no Brasil, tá? O cádmio eu encontro em vinho, encontro em produtos lácteos, em outros alimentos. Então, tudo que é do dia a dia que a gente nem sabe que pode estar sobrecarregando o nosso corpo. E se eu tenho níveis altos de metais pesados, eu tenho dois pontos importantes. Alguns metais pesados, eles roubam a absorção de certos minerais, como o zinco, por exemplo, o chumbo interfere. O mercúrio, ele está presente nas obturações dentárias por amálgama, aquelas obturações prateadas, que quem ainda tem está se recontaminando diariamente. Ele também atrapalha a absorção de certos minerais. Tudo isso só atrapalhando a parte nutricional, mas tem o ponto que ele causa a mutação celular. E a mutação celular pode levar a câncer, entre outras doenças. Então, isso aqui é sério.
Isso precisa ser tratado. Eu preciso de um detox de metais pesados para eu impedir que esse corpo adoeça e também que esse corpo consiga absorver, entre aspas, o combustível que ele precisa para funcionar corretamente, ou seja, os nutrientes da alimentação. Os lipídios no sangue, eu tenho um relatório de lipídios no sangue, que é como um relatório de colesterol sanguíneo que a gente faz. Ele não substitui, mas ele te aponta a necessidade de buscar o exame de sangue de colesterol. Ali eu vou ter colesterol total, vou ter triglicerídeos, vou ter viscosidade do sangue, HDL, LDL e outros parâmetros, tá? E viscosidade do sangue, aqui pode estar alterada não só pela gordura do sangue, tá? Ela pode estar alterada também por diminuição do consumo de água e até mesmo por sequela na coagulação sanguínea provocada por algumas vacinas anti-Covid, tá? Então, tem muitas coisas ao nosso redor que estão presentes no nosso corpo que interferem na viscosidade do sangue. Sangue mais grosso aumenta a pressão para o coração bombear esse sangue e pode provocar coágulos que podem subir para o coração ou para o cérebro e até matar. Então, não é legal para não virar trombose, não virar tromboflebite, não provocar um quadro pior de saúde, além da calcificação junto com a gordura, que vai gerar a aterosclerose, os AVCs e os infartos. A gente tem um relatório de toxina humana que traz duas informações importantes. Os resíduos de pesticidas que são presentes nos vegetais, sim, mas eles também são presentes na proteína animal. Porque que o que o animal comeu? Ração. Ração feita do quê? De vegetais que foram expostos a agrotóxicos em níveis altíssimos, como aqui no Brasil. Então, isso passa para a proteína animal e a gente come. E também a radiação eletromagnética, que aí a culpa é desse cara aqui, ó, que a gente dorme carregando o celular na cabeceira da nossa cama. Só que ele não para de trocar informações com a rede 3G, 4G, 5G. E isso traz potenciais inflamatórios, alterações celulares, e essa contaminação traz muitas consequências e pode contribuir para a formação do câncer, quando somado a outros fatores no corpo. Então, aqui também vai mostrar bebidas estimulantes, tabaco e nicotina, coisas do gênero. Tem o relatório do sistema endócrino, então eu consigo ver aí como é que está a secreção da tireoide, embora eu tenha o próprio relatório da tireoide, que vai me mostrar T3, T4, tiroglobulina e antitiroglobulina. Então eu consigo saber se eu tenho desequilíbrio de hipo ou de hipertireoidite. Aqui eu consigo ver também como é que está a adrenal, classificada como suprarrenal aqui, para saber cortisol, tudo que faz mal para o nosso corpo, mas que é necessário em doses equilibradas, pituitária, pineal, o timo, nosso sistema imune também. Então, muita informação valiosa sobre o sistema endócrino. Aqui a própria tireoide, que eu mostrei para vocês, ó, T4, T3, tiroglobulina e antitiroglobulina, que nos permite, inclusive, identificar uma tireoidite de Hashimoto. Se os dois parâmetros estiverem aumentados, eu tenho a tiroglobulina e a antitiroglobulina, que é uma reação autoimune, então é a tireoidite Hashimoto, que eu vou precisar pesquisar, vou pedir para ele ir ao médico, fazer o exame específico, detectar, descobrir o que tem, trata, para viver uma vida melhor. O próprio relatório de minerais, onde a gente falou muito do cálcio por conta da densidade mineral óssea, mas eu consigo ver o ferro. Para coagulação, ele é muito importante. Então, se eu estou tratando alguma ferida, eu tenho que ter o nível de ferro equilibrado para eu ter a coagulação adequada. Para combater anemia, tem que ter o nível de ferro adequado. O zinco, ele é importante para o sistema imune. Selênio, a gente tem poder antioxidante, fósforo, potássio, cobre, bastante participação da parte muscular. A gente tem o magnésio, com extrema função cerebral, para a memória, para o funcionamento cognitivo, para impedir formação de doenças neurodegenerativas, até mesmo para energia muscular, porque ele participa da contração muscular também. Então, informações que o cliente não chega com isso embaixo do braço, mas que você consegue verificar e melhorar isso na alimentação ou na suplementação, ou perceber por que ele come bem, mas não está absorvendo. Então, fazer um detox
ou fazer uma desparasitação para que esse nutriente não seja absorvido por um parasita. Aqui a segunda parte do relatório de minerais, que inclusive nos vê os índices de iodo. Então lá a gente tem um relatório de tireoide, aqui a gente tem um relatório de iodo. Então eu tenho que saber como é que está o nível de iodo do corpo, ao invés de dar um remédio à base de iodo, para não desequilibrar a tireoide desse paciente, entre outros que eu consigo verificar aqui. Estou passando rapidamente porque é muita informação, gente. As vitaminas, ó, eu consigo ver o complexo B. Então, eu quero saber de metabolismo de gordura, complexo B. Quero saber do bom funcionamento cerebral, complexo B. Quero saber de cicatrização, cabelo, pele e unha, complexo B. A parte de vitamina C para o sistema imune, lá junto com o zinco. A D3, lá junto com o cálcio, para eu conseguir fazer com que o cálcio seja enviado para a parte correta do osso, onde está com dificuldade, está mais poroso, eu preciso da D3 e da K2, que é essa última aqui, para a gente ter o equilíbrio. Então, informações valiosas para a gente corrigir essa alimentação, a gente suplementar esse cidadão e não deixar ele ter problemas mais graves. Que o Instituto Solar, tecnologia brasileira, metodologia brasileira, empresa brasileira que está presente em vários países do mundo. Então, a gente tem na América do Sul, em todos os países, a gente já tem em Cuba, Estados Unidos, Canadá, França, Portugal, Alemanha, tudo brasileiro sendo levado para fora, tá, gente? A gente dá muito valor para o que é feito fora do Brasil. Temos no Canadá também, que eu tinha pulado. A Alemanha ainda não estava aqui, mas já temos na Alemanha também. Então, a gente tem muita coisa boa que o brasileiro faz e que vai para fora do Brasil. Aqui é a nossa fábrica de Capela do Alto, onde nosso equipamento é montado, e também a nossa linha de suplementação. Nós desenvolvemos uma linha de suplementação própria para tratar os desequilíbrios que são apresentados pelos relatórios da biorressonância do Solar Wave Scanner. Essa linha, nesse momento, está passando por atualização, então a gente está alterando as fórmulas para ficar um número menor de suplementos, que a gente tinha 25, e a gente está fazendo uma nova reformulação. E nós temos a nossa equipe de formação em biorressonância, da qual eu sou professor também. O doutor Murilo é o nosso reitor, que é médico, nutrólogo, tem várias especializações, doutor Laí Ribeiro, entre outros, e ele tem mais de 8 anos com biorressonância no Brasil também. Aqui um pouco de mim, que eu sou professor de biorressonância, sou terapeuta com mais de 1.000 atendimentos de biorressonância no Brasil, sou mestrando em ciências naturopáticas, tenho curso de física pela Harvard, sou profissional de comunicação também, sou jornalista por formação e trabalho de treinamentos na área de vitaminas e suplementos já se faz um bom tempo. E a doutora Mari, que chefiia o nosso departamento de mentorias, porque o nosso curso tem mentorias individuais que compõem esse curso. Você tem direito a 4 atendimentos de mentoria diretamente com a doutora Mari, que é médica da família, também é terapeuta e tem várias especializações e atua com a biorressonância há muito tempo. Também é palestrante, tá? Então, a gente tem um corpo técnico bem capacitado para te ajudar em tudo que esse curso traz para você e como aplicar o equipamento de forma correta. Equipamento que tem 1 ano de garantia, o único do Brasil. O nosso curso te permite ter a carteira de terapeuta profissional pela ABRAT, tem a quantidade de horas, 150 horas, que é a quantidade mínima. Nós temos muito mais que 150 abertas, abertas não, dentro do nosso curso hoje, que é um curso aberto. Você adquiriu o equipamento, o curso fica para você, ele não fecha depois de 1 ano. A gente só vai incluindo o material para que você tenha acesso às informações quando for tratar um quadro clínico mais complicado, você possa acessar as aulas específicas. Temos relatórios, aulas de aprofundamento em relatórios, de todos os relatórios. Então, a gente fala de biofísica, fala, mas fala de bioquímica, fala de fisiologia, fala das patologias, fala tudo também no curso. E a condição especial, para quem está participando da live e não é aluno do Instituto Cíntia Chiarelli, a gente trouxe uma condição especial também. O equipamento com o curso que a gente vende normalmente com valor de 10.400, a gente está trazendo uma oportunidade única para vocês em adquirir a R$ 8.000 em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Eu vou postar o link depois com a Cíntia para não confundir com o link para os alunos da Cíntia Chiarelli, que tem uma condição especial,
que a Cintia, aqui em parceria conosco, nos ajudou a providenciar, que é de 10.400 por 7.000 em 10 vezes no cartão ou Pix. Aí a Cintia que explica direitinho para vocês como fazer. Tá bom, gente? Eu vou estar aqui à disposição para tirar dúvidas, mas essas condições aqui são só até o dia 26 do 3 de 2026, tá? Sei que a live está ficando gravada, então não é ad eterno, não. É só até o dia 26 de março de 2026. Portanto, aproveitem essa condição. Aqui está o QR Code do Instituto Solar, para quem quiser saber mais das nossas redes sociais, acompanhar em quais congressos a gente está. A gente sempre publica também. A gente tem lives com vários profissionais também. Vocês podem conhecer o nosso conteúdo por meio da nossa página. Então, essa foi a minha apresentação rápida, de tanta informação que tem. Vocês viram que mais rápido que eu queira ser, ainda tem muito que eu deixei passar, porque é muita informação para uma aula só. Mas eu estou à disposição para perguntas de todos vocês. Fábio, a gente tem uma pergunta aqui que a Cida deixou. Se um paciente que usa prótese de titânio pode fazer o equipamento? Pode passar pelo scanner? Pode, ele não é impedido de passar. O que eu preciso saber é aonde está a prótese, para eu entender em quais relatórios ela vai impactar. Onde impacta mais? Quadril. Próteses de quadril tendem a ser próteses grandes e eu tenho uma concentração maior de metal. E aí eu preciso entender de quando é essa prótese, porque a maior parte, de pelo menos de 15 anos para cá, não são ferromagnéticas. As próteses que usam metais não ferromagnéticos, elas são menos preocupantes, mas elas podem aparecer lá no relatório de metais pesados também e podem e vão influenciar de alguma forma na frequência daquele relatório. Então, você precisa já ter feito o curso para compreender que diferenças vai trazer. Por que vai trazer diferença? O corpo ele troca frequências, o corpo não, o equipamento vai trocar frequências com o meridiano da palma da mão. Então, ele envia uma frequência, por exemplo, de um osso. A frequência de um metal é totalmente diferente. Então, ele não vai ter ressonância na frequência. Ele vai receber uma informação dizendo, olha, não é essa frequência que está lá. E ele vai interpretar o que isso quer dizer com desequilíbrios no relatório. Então, eu tenho que entender qual é a região para eu olhar e falar, isso aqui está sob influência do metal. Então, essa informação vai atrapalhar. Às vezes eu tenho uma prótese, citando, por exemplo, uma região onde eu tenho articulação, vai atrapalhar. Por exemplo, é uma cabeça de fêmur, eu tenho uma articulação, então ele vai me apresentar uma calcificação, uma hiperplasia, uma informação diferente do que seria o natural, por conta do metal estar presente. No curso a gente ensina isso para vocês, mas pode fazer, não impede e não vai gerar choque e nenhum problema nesse sentido. Ok, Fábio. É a única pergunta que nós temos ali no chat. Se tem alguém aqui que gostaria de fazer alguma pergunta também, pode deixar ali rapidinho no chat para a gente ou levantar a mão. Eu acho que não temos nenhuma pergunta por enquanto. Bom, gente, nós vamos deixar esse conteúdo a partir de amanhã no nosso canal do YouTube, tá? E provavelmente o pessoal do Instituto Solar também vai deixar no canal do YouTube deles, e ali vocês vão poder rever todo esse conteúdo novamente. As pessoas que têm interesse neste equipamento e neste curso, por favor, entre em contato com a gente. Vocês têm um grupo ali nosso de vigilância. Pode deixar ali um recadinho. Tem interesse? Quero mais informações, tá? Você deixar, quero mais informações, a gente não vai, a gente vai te passar mais informações, você não vai ter a obrigatoriedade de estar comprando mais informações para que você decida depois. Lembrando que essa condição super especial que nós fechamos aqui com o Instituto Solar é até dia 26, ok? Bom, Fábio, te agradeço mais uma vez estar aqui com a gente. É um prazer sempre recebê-lo. E vamos junto, com certeza. A gente tem, como disse, vários alunos que já têm e utilizam, têm excelentes resultados. Com certeza nós teremos aqui também outros profissionais e que assistirão depois também no nosso canal do YouTube, que a gente também vai deixar ali o link no nosso grupo para que eles possam também estar adquirindo.
tá bom? Um beijo enorme para você, Tá muito ótimo. obrigada. Manda um abraço para o Thiago também, que está sempre com a gente, nosso parceiro. Sucesso e seguimos juntos. Muito obrigada. Obrigado, Cíntia. Obrigado a todos vocês. Como a Cíntia mesmo falou, já existem vários de vocês, né, alunos que têm o equipamento. Então, troque uma ideia que vocês vão conhecer o quanto isso é revolucionário na vida de vocês, o quanto isso vai ajudar na assertividade da terapêutica aplicada e no monitoramento também. Obrigado mais uma vez por estar com vocês. Continuo à disposição. Depois, e eu vou postar também um vídeo sobre a tecnologia V9 lá no grupo, para que todos possam entender melhor, tá? Porque aqui eu não achei tão facilmente no meu celular, mas eu já Não, localizo e envio. fica tranquilo. Se você puder colocar lá, ótimo, porque daí as pessoas que não conseguiram estar presentes aqui também já conseguem ir assistindo e antecipando também esse conteúdo, Maravilha. tá bom? Muito obrigado, muito sucesso e uma boa noite. Amém. Para vocês também. Gente, obrigada a todos por estarem aqui prestigiando. Na próxima terça-feira, nós temos um outro conteúdo com outra empresa parceira, que é sobre o NR1, tá bom? Um beijo a todos, mais uma vez, muito obrigada. Até terça-feira que vem.